Olá, boa tarde, ou bom dia, boa noite, não importa o horário que você vai ouvir, mas desejo que você esteja bem, que você esteja em paz e que assim permaneça. Bem, vamos aos nossos estudos de reflexão, refletindo sobre a espiritualidade. Bem, eu queria contar para vocês uma coisa muito interessante e muito importante, que para mim fez um efeito, me deu uma forma de enxergar, de uma forma de ver, de conduzir, né? de se proteger, né? De harmonizar. Quando eu era estudante de Direito, pelo quarto ano, tá no quarto ano, eu era estagiário de um banco e tinha alguns estagiários, uma amiga, né, eu estava um pouquinho, acho que cansado, né, preocupado, né, um pouquinho talvez perturbado por algumas questões, e ela me convidou a ir numa pessoa que ela frequentava, que sempre ia lá buscar as bênçãos, os benzimentos, né? Eu não conhecia nada disso, eu conhecia muito pouco de espiritualidade, né? Não tinha nem entrado num centro kardecista, né? Frequentava as igrejas, né? Frequentava alguns trabalhos voluntários, mas nunca não tinha ido. E lá eu fui. Era uma índia, uma senhora, né? Descendência, né? De Índia, mas muito particularmente, né? Com os trajes, com a forma, né? De falar, e conversando comigo disse: filho, busque se envolver numa luz azul. Quando você que vai ser advogado, se envolve no azul. Se envolve no azul em alguma tarefa, em alguma audiência, na sua vida. E ela me disse coisas que eu não me lembro, né? E eu passei a sempre estar me envolvendo no azul, né? Mentalizando uma força vibratória do azul. E depois, quando eu conheci a cromoterapia, comecei a ler sobre as radiações das energias, de que o homem só consegue enxergar, né, as cores do arco-íris, ele não consegue enxergar, né, as ondas, as radiações do rádio, né, ele não consegue enxergar as radiações, né, dos raios gamas, né, do micro-ondas, né, ele não consegue, mas ele consegue apenas enxergar as radiações dessas cores. E lendo sobre as cores, sobre a radiação das cores, estudando a física quântica, eu percebi que os nossos átomos, né, é completamente criado, construído, né, constituído de eletricidade, o eletromagnetismo, que é a segunda lei maior da natureza. E tantos elétrons, né, que estão nas suas camadas rodeando o átomo, né, rodeando o núcleo. E o núcleo, que tem os prótons, né, são de cargas elétricas, como os quarks dentro que compõem os prótons, os nêutrons, são de cargas elétricas. Através do núcleo, né, que é a terceira lei mais forte, que é a lei nuclear fraca, que ela faz todo um trabalho de estabilidade, cria uma estabilidade dentro do núcleo, tirando, né, o que está a mais, para que haja, né, para que fique estável, né, não instável, e começa a eliminar, né, as energias e algumas energias, né,
algumas partículas que são tiradas, vão como raio gama, como né, raios alfas. E aí, gente, nessa questão elétrica dos elétrons, eles ficam numa camada. E quando eles são estimulados, eles fazem o salto quântico, pulam para outra camada e depois, quando voltam, soltam os fótons. Isso tudo é eletricidade, ciência. E os nossos corpos são constituídos de prótons, são constituídos de nêutrons, são constituídos de quarks, são constituídos de elétrons. E a luz azul, ela estimula a paciência, a tranquilidade, a calma. E nós temos a nossa aura. Aura, isso é ciência, é natural. A aura nada mais é do que você está radiando da sua mente, dos pensamentos, dos sentimentos, do próprio campo energético, né? Sua energia do seu campo. Então cria essa aura, é como se fosse um campo, a radiação do que nós estamos radiando. Então nós estamos envolvidos pela nossa aura. Nossa aura compõe os nossos corpos, faz parte dos nossos corpos. E quando eu me envolvo no azul, eu envolvo essa aura, né? Essa aura, eu materializo essa aura num azul, tranquilizante, calmo. E algumas pessoas que tinham dificuldades em exames, que não passavam exames, e alguns não passavam durante anos, eu orientei. Eu percebi que às vezes os estudos estavam corretos, eram dedicados, mas eu pedi, se envolve no azul. Quando você sentar ali, quando estiver com aquele monte de candidatos, porque está um emocional ali muito forte, todos estão preocupados. Então está, de certa forma, sendo radiado energias de emoção desequilibradoras. Então, quando você se envolve no azul, materializa o azul dentro do azul, você corta essas influências, tranquiliza e acalma, e aí você fica focado. E vários que fizeram isso passaram. Vocês sabem que eu já vi isso, já falei dentro do metrô, né? Vindo uma criança chorando no colo da mãe aqui, mãe ali, né? E aquele monte de gente perto, né? E a criança chorando, tudo. Eu comecei a envolver a criança no azul, numa luz azul, materializando isso, né? E a criança adormeceu. Outras vezes aconteceram isso. Mas o mais interessante de tudo é a proteção que a gente tem quando a gente entra. Quando você entra num cemitério, num velório, você vai fazer a comunicação com todos aqueles emocionais, todos aqueles miasmas, aquelas preocupações e a espiritualidade que está ali, que você não sabe se é de baixa ou alta vibração. Tem uns de alta vibração que estão ali para orientar, para conduzir, para fazer o trabalho de desligamento né, de quem está passando pelo momento de transferência, de mudança de campos, né? Então tem alguns ali que estão ali para ajudar no trabalho do desencarne, e tem muitos ali que estão, né, perdidos, estão fragilizados, né, estão enfraquecidos, estão perturbados. Você não sabe, você entrou naquele campo. Então se envolve, materializa você dentro do azul, eleva o pensamento ao mestre, a nossa mãe, e pede que essa força seja uma força protetora. Se você entrando no hospital, sim, se envolve. Porque o campo quântico, o campo vibratório do hospital, existem muitos que estão ali, que já desencarnaram, mas estão ainda aprisionados naquele campo. Estão muitos ligados aos doentes, né? O médico, o farmacêutico que ali trabalha, né? Trabalha ali na doação, na entrega de remédios, né? Os atendentes, os enfermeiros, se envolve, os que estão lá na secretaria, mentaliza o azul, se envolve no azul, pensa em Jesus e cria esse campo. Conforme vai passando o dia, você volta a se envolver no azul, porque você cria uma barreira
de comunicação com aquilo que você não vê, com os miasmas, com as energias, não é? Entrando na sua casa, num momento de discussão, de briga, onde você está enxergando que as pessoas estão fora de si, estão um pouco atormentadas por alguma informação, algum aborrecimento, se envolve naquilo no azul, pense em Jesus e depois envolve a pessoa. São trabalhos técnicos que têm uma qualidade, um resultado excelente. Isso é trabalhar a nossa espiritualidade, porque a espiritualidade é comunicação, espiritualidade que você está vivendo ligado em dimensões diferentes, ou comunicação com os campos, comunicação com as pessoas, comunicação com aquilo que você não vê, não é? Comunicação com aquilo que vibram, né? Então é despertar a sua espiritualidade, se entregar realmente a esse canal de desenvolvimento, de crescimento. E eu tenho certeza dessa forma, nesse despertar, nessa consciência espiritual, onde você vai entender mais o porquê que você está aqui. Você vai olhar os problemas, dificuldades, sejam quais forem, e vai compreender e entender que há solução, enxergar soluções. Você não vai mais entrar em corresponder, não vai se corresponder mais aos pesos, às vibrações erradas, vai estar mais protegido, não é? E você vai entender muito mais o Cristo, nosso Mestre Jesus, que veio a esse planeta consolidar a energia do amor, veio trazer e consolidar, materializar nesse planeta a energia do amor, e nos entregou o caminho para que a gente possa encontrar, né, se ligar completamente a Deus, para que a gente desenvolva a nossa divindade, para que a gente encontre paz, que é o reino dos céus, para que a gente cumpra com os nossos compromissos, com as nossas obrigações de cabeça erguida, com fé, com alegria. Tendo uma consciência espiritual, você vai ter, né, você vai fortalecer ainda, você vai desenvolver, né, uma condição de ser um instrumento do bem, um instrumento de Deus. É isso, meus amigos. Não se esqueça da vibração bendita dessas cores. E vocês sabem que a cromoterapia, através do violeta, que elimina os pesos de influências, o amarelo que fortalece, renova as nossas energias, fortalece os nossos neurônios, a nossa criatividade. O rosa que nos traz paz, confiança, segurança, né? A força do índigo que nos espiritualiza mais, né? Tira o estresse, né? Ou a força verde, vibratória do verde, que equilibra e harmoniza os corpos, fortalece os nossos centros de força. A força dessas cores, eu já orientei alguns com problemas de saúde a radiar esse tipo de energia no ponto onde tem, né? Trabalhando todos esses centros de força, mas trabalhando também as células, as moléculas, os átomos, sabe? Fortalecendo, desfazendo, limpando. Nós somos os próprios médicos da nossa vida, né? O médico, quando nos dá o medicamento, quando nos dá a orientação, né? Quando nos dá realmente uma condição para se melhorar, ele sabe que depende mais de nós do que dos próprios remédios. Deus abençoe e fortaleça a todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem protegidos e que tenham uma semana feliz. Olá pessoal, eu queria dizer, diante dos assuntos todos que nós estamos colocando aqui para refletir, para aprender, se você tem dúvidas, né, se você tem interesse, se você tem curiosidade em alguns pontos, em alguns fatos, né, você quer aprender um pouco mais sobre até outros assuntos que não foram colocados aqui, faça seu comentário. Faça seu comentário, deixa aí anotado, porque a gente vai recebê-lo e aí a gente pode colocar aquilo que você quer, ok?